Olá, ouvintes da Rádio Mundial. É com grande prazer que estamos aqui novamente para esse nosso encontro com o professor Laércio Fonseca. Agradecendo sempre a Rádio Mundial por esta oportunidade, agradecendo ao Tomás que está na técnica aí com a gente neste trabalho neste domingo. E, sem mais delongas, vamos ao trabalho do dia, respondendo às perguntas de nossos ouvintes. Primeira pergunta. Professor, boa noite. Admiro muito o seu trabalho e te acompanho há um bom tempo. Acompanho também o Espiritismo e muitos deles acham que estamos aqui na Terra há muitos milhares de anos. Mas como explicar o aumento demográfico somente há poucos anos? E de onde pode ter vindo tantos espíritos para reencarnar? Será que estavam todos no plano astral da Terra? Bom, se você acompanha o meu trabalho já há algum tempo, você vai ver que mais ou menos eu tenho falado muito disso nos últimos tempos aí, em minhas palestras, em meus cursos, que, veja bem, nós estamos hoje na Terra com 7,5 bilhões de habitantes, ok? 6,5 bilhões de habitantes chegaram aqui nos últimos 100 anos, ok? E 3,6 bilhões nos últimos 50 anos. Então é claro, meu amigo, que essas almas estão na primeira encarnação na Terra. 6,5 bilhões de almas estão na primeira encarnação da Terra, né? Se você olhar as estatísticas que eu sempre digo aqui, por exemplo, há 10 mil anos antes de Cristo, tinha 4 milhões de habitantes na Terra. Bom, não era nada. Eu no começo lá da pós-Atlântida. Bom, no ano zero, na época de Jesus, no ano zero, no nosso calendário cristão, havia 170 milhões de habitantes na Terra. Ou seja, em 10 mil anos, de 4 milhões, pulou para 170 milhões. Ou seja, não é nada. Significa o seguinte, que em 10 mil anos poderia ter o espaço para vir bilhões de almas aqui. Mas ninguém queria vir naquele mundo atrasado, aquele planeta primitivo, naquele projeto primitivo, não é verdade? Era muito difícil, ninguém quis vir nesse mundo aqui não, reencarnar aqui, viver uma experiência aqui. E 1000 anos depois de Cristo, nós tínhamos 400 milhões de habitantes apenas. Não é nada também. O primeiro 1 bilhão de habitantes nós fomos atingir em 1850. Então presta atenção. Em 1850 nós atingimos 1 bilhão de habitantes encarnados na Terra. De 1850 até 1900, 1 bilhão e 100. Muito pouco. Agora, veja bem. De 900 até os dias de hoje, 7,5 bilhões de habitantes. Então é óbvio que este número absurdo de almas que estão encarnadas nesse planeta nos últimos 100 anos estão na primeira encarnação da Terra. E a pergunta que você fez, de onde essas almas vieram? Você tem que perguntar de onde todas as almas vieram, desde aquelas há milhares de anos atrás até os dias de hoje. Gente, vocês precisam olhar para o universo. Vocês acham que o planeta Terra é o único planeta na galáxia? Vocês entendem que a galáxia, sabe o que é uma galáxia? Uma galáxia é um conjunto que a nossa Via Láctea com mais de 200 bilhões de estrelas. E hoje a ciência já comprovou tecnicamente, né, matematicamente, estruturalmente, que nós já descobrimos mais de 1000 planetas orbitando outras estrelas próximas a nós. Mostrando que planeta é uma coisa muito comum ao redor das estrelas. Faz parte da estrutura de formação estelar até. Então, nós temos trilhões de galáxias no universo. Trilhões de galáxias no universo. Vocês têm que entender que Deus tinha mania de grandeza. Então, uma coisa que quem já assistiu o meu Projeto Terra, quem estudou o Projeto Terra do professor Laércio, que é uma leitura básica para compreender essas novas posições esotéricas e espirituais. No Projeto Terra eu esclareço muito bem a coisa chamada transmigração de almas. As almas transmigram de projetos planetários de um para o outro, nas estrelas, na galáxia e em outras galáxias. Então nós estamos
constantemente mudando de sistemas planetários para viver experiências em cada mundo. Então todas essas almas chegaram aqui na Terra vindo de outros projetos planetários na galáxia. E esses 6 bilhões de almas não vieram todos do mesmo lugar, não, tá? Tem almas que vieram de um projeto, outras vieram de outro. Então é uma mistura, uma salada muito grande de graus evolutivos na Terra. Por isso que vê esse conflito, essa confusão. Por isso que você vê almas evoluídas, almas muito atrasadas, muito primitivas, todas misturadas neste caldeirão chamado Projeto Terra, né? É óbvio que no plano astral Terra nós temos bilhões de almas também, tá? Mas é o projeto de reencarne e desencarne. E este aumento bruto é exatamente fruto das transmigrações estelares, ou seja, da chegada de muitos grupos de almas oriundos de várias partes de nossa galáxia. Então nós temos que começar a pensar cosmicamente, né? Nós temos que pensar agora com o conhecimento de astrofísica, conhecimento moderno. Nós não podemos ficar, né, num espiritismo de 200 anos atrás, onde não se conhecia muito a respeito do universo. Então nós temos que ter essa abertura de consciência para pensarmos grande, pensarmos avançado, ok? Então é bem por aí, tá? Muito bem. Segunda pergunta. Professor, boa noite. Quero saber sua opinião sobre um indivíduo que não come carne há muitos e muitos anos e é quase vegano. Ama os animais, adota, ajuda bicho, ajuda gente, é honesto, passou da fase do ateísmo e agora está em busca da espiritualidade. E parece que as coisas não só dão errada. Muitas dessas pessoas estão desempregadas e passando até necessidades. Queria saber sua opinião. Onde está o plano espiritual? Por que isso acontece? Grata. Bom, em primeiro lugar, meu caro e querido amigo, você diz aqui ser honesta, ser vegetariana, sabe, ser uma boa pessoa. Meu, isso não é mérito de ninguém, não, tá? Isso é um dever do ser humano. Isso é um dever que você tem de ser assim, tá? De você ser honesto, de você ser uma boa pessoa, de você trabalhar, vibrar o amor. Tá, isso é um dever que você tem. E você espera o quê? Ganhar com isso? Tá? Só porque eu sou bonzinho agora, Deus vai me ajudar, o universo vai... Nossa Senhora, né? Meu, você tem que se virar também. Você tem que usar a sua criatividade. Você está desempregada? Procura fazer algo, cara. Não vai ficar procurando emprego, não. Tá? Cria algo para você fazer. Use sua inteligência, use sua criatividade. Passar fome? Que coisa! Com R$ 1 você vai em qualquer restaurante do governo e almoça, come. Entendeu? Passa fome quem é muito burro nesse planeta, mas passar fome é uma coisa... Para com isso. Aqui em Limeira, na minha cidade mesmo, tem um restaurante da prefeitura, R$ 1 o almoço, um bom almoço. Ninguém passa fome não, tá? Passa fome quem é muito vagabundo mesmo, quem é muito idiota. Mas você usando um pouco da sua inteligência, você usando um pouco da sua criatividade, você vai criar alguma coisa para você fazer. Não precisa ficar dependendo de correr atrás de emprego e de pedir esmola para patrão, tá? Porque muita gente, né? A gente tem eu entendo essa situação, que a maioria das pessoas, quando vão procurar emprego, parece que está pedindo esmola para uma empresa, aquela coisa toda. Portanto, use a sua criatividade, monta uma coisinha em casa, começa a fazer salgadinha, começa a fazer bolo, começa a fazer alguma coisa. Meu, se vira, vai para vender, põe a outra cara no mercado aí. Eu tenho certeza que as forças irão te ajudar. Porque você é senhor de você mesmo. Você não pode ficar só pedindo, pedindo, pedindo. Você tem que fazer algo, você tem que realizar algo. Isso é importante, né? Ou você vai estudar, estuda de noite, faça alguma coisa para você aprender. Se você não sabe fazer, vai estudar, aprenda a fazer alguma coisa. Faz um curso no Senac, faz um curso no SCSC, que são cursos gratuitos que estão aí, e profissionalizantes para você criar alguma coisa na sua casa e fazer, tá? Então, veja bem, não é que as coisas dão errada, não. É que a gente também tem que fazer as coisas acontecer. Não tem que ficar esperando do céu que as coisas boas aconteçam. Porque ser honesto, ser uma pessoa boa, isso não é mérito de ninguém, não. Isso é dever, tá? Todos nós temos que ser assim. Eu sou duro mesmo, tá? Eu falo mesmo quando eu tenho que falar. Entendeu? Não adianta o espiritualista achar que eu sou espiritualista agora, né, vai cair dinheiro do céu, vou acertar na Mega Sena, vou virar bilionário, só porque eu sou bonzinho. Não. Não é assim que funciona a coisa, não. Tá? Você está aqui neste mundo, nesse plano, para trabalhar,
Você está aqui nesse plano para crescer, para evoluir. Né? E às vezes você precisa botar a mão na massa, você precisa trabalhar, precisa agir, precisa atuar, né? Criar e estudar. Né? É isso aí. Bom, terceira pergunta. Professor, tenho acompanhado com muito interesse suas palestras no YouTube, dando, né, a forma como tem tratado verdadeiríssimos temas da vida espiritual. Numa de suas palestras, né, você fala das cidades astrais onde os espíritos vivem. Gostaria de saber se espírito tem sexo ou não. Na minha lógica, acho que o espírito não tem sexo. Será que estou errado? Está errado sim, meu filho. Está errado. Tá? Porque na sociedade astral existem homens, existem mulheres, principalmente a horda humana, que é uma horda onde os espíritos, né, desde níveis mais elevados, descem com a dualidade sexual, sendo homem ou sendo mulher, né? Diferente da questão macho e fêmea. Tá? Macho e fêmea é uma questão biológica, uma questão reprodutiva. Mas a sexualidade no mundo espiritual, ela é real e ela tem uma nuance muito grande de estados da sexualidade humana, da expressão da sexualidade humana. Né? É difícil você pegar um espírito, uma entidade espiritual, e dizer esta entidade é homem e essa entidade é mulher, é feminina e essa é masculina. Porque, na verdade, existe uma gama muito grande de variações no espectro entre o que a gente poderia polarizar de masculino e o que a gente poderia polarizar de feminino. Tá? Eu explico isso muito bem numa palestra que está gratuita na internet, chamada Homossexualidade e Espiritualidade. Tá? Para você entender como é que funciona a homossexualidade do ponto de vista espiritual. Um espírito encarna, ele é homossexual desde nascença, não é uma doença isso. Tá? É uma questão ligada ao espírito. Se o espírito não se identifica com o corpo que ele está usando aqui, isso é uma experiência kármica dele. Né? Então ele vai agir de forma diferente com a estrutura do corpo dele que está aqui. Ele vai se apaixonar ou vai se interessar por um sexo que é provavelmente parecido com o dele, que a gente chama da homossexualidade. Tá? Tanto masculina quanto feminina, tá? De uma forma geral. Isso porque o espírito no mundo astral ele não tem essa característica específica de macho e fêmea. Ele tem uma gama muito grande de manifestação da sexualidade. Quando ele encarna na polaridade, mais ou menos, vamos assim dizer, idêntica, ele não tem nenhum problema, ele é um heterossexual aqui no mundo físico. Mas quando essas almas encarnam um pouquinho de variações da sua sexualidade fundamental, espiritual, ele passa a ter expressões da homossexualidade, desde expressões pequenas até extremas, com o travesti, com o transformista, com o indivíduo que não aceita em hipótese alguma o seu corpo e tenta transformá-lo para se adaptar àquilo que ele caracteristicamente sente. Então é bem por aí, tá ok? Então pensa bem, existe sim a sexualidade no mundo astral, só que sexualidade não é macho e fêmea, tá? Sexualidade é uma coisa muito ampla que está na consciência. A sexualidade não está no órgão genital especificamente, ok? Pode se manifestar numa relação através do órgão sexual, mas tudo passa-se na consciência do indivíduo. Muito bem, vamos dar uns avisos aqui do nosso trabalho, né? No dia 8 e 9, pessoal, de abril, no dia 8 de abril, sábado, às 16 horas, nós vamos estar transmitindo um seminário pela internet, veja bem, sobre a intervenção extraterrestre após 2019. Então, vocês fiquem atentos aí, às 16 horas do dia 8, entrem em nosso site, né, para você comprar essa palestra, porque essa palestra não é gratuita, é um seminário de mais de 4 horas de duração, e sem sair de sua casa, tranquilo, através da internet, um sistema online ao vivo, você pode interagir, fazer perguntas, e depois essa palestra também fica, esse seminário fica gravado e você pode acessá-lo quantas vezes você quiser. Tá? Então é mais um trabalho que nós estamos oferecendo agora aos finais de semana também, para aqueles que durante a semana trabalham ou estudam à noite. Tá? Então no dia 8 de abril, sábado às 16 horas, a intervenção extraterrestre após 2019.
Muito bem. Agora, já na Semana Santa, no feriado da Semana Santa, 13, 14, 15 e 16, nós vamos estar em São Tomé das Letras, em nosso ashram, com o tema Jesus e os extraterrestres. Olha que tema forte, olha que tema interessante, não é verdade? Qual a relação que tem o Mestre Jesus com os seres extraterrestres? Já na Semana Santa, onde se comemora, onde se lembra, né, porque ninguém comemora o sofrimento de Jesus, né? Nós lembramos da passagem do Mestre Jesus, né, nos seus últimos dias na Terra, através da liturgia da Semana Santa. Ok? Então, esteja lá conosco para a gente discutir Jesus e os extraterrestres. Tá? Muito bem. Já no dia 20, 21 e 22 e 23 de abril, que é o feriado também prolongado, aqui em nosso ashram, na cidade de Limeira, tá? No feriado de Tiradentes, o tema será como desenvolver a nossa mediunidade. Eu tenho certeza que vão ser dias maravilhosos, onde a gente vai trabalhar profundamente na nossa mediunidade e entender o conceito de mediunidade. Ok? Muito bom. Já no dia 29, 30 e 1 de maio, né, que também é um feriado prolongado, Dia do Trabalho, na cidade de Limeira, nós vamos ter um encontro sobre técnicas avançadas de meditação. Ok? Então a gente convida você para participar desses nossos eventos presenciais, tanto aqui na cidade de Limeira, em nosso ashram, quanto em São Tomé das Letras, em nosso campus avançado. Tá? Para você participar, basta você acessar nosso site na internet, que é www.laerciofonseca.com.br. Lá você vai ter todas as informações, preço, estadia e tudo mais. E se você quiser, em horário comercial, ligar para a nossa secretária aqui em Limeira, o telefone é código 19 e o telefone é 3441 4086. Ok? Muito bom. É isso aí. Vamos então para a nossa última pergunta do dia de nossos ouvintes. Professor, uma das dúvidas vem me intrigando bastante. Pretendo virar vegetariano. Fui na nutricionista para tirar algumas dúvidas e ela me falou que nosso corpo precisa da vitamina B12 e que eu teria que tomar um suprimento, já que não se encontra no mundo vegetal. Nosso corpo ainda está em estado compatível com a sua evolução. Essa seria a possível explicação? Outra questão, acabei de descobrir que Chico Xavier se alimentava de carne. Mas como assim? Até agora eu não imaginava alguém com tamanha mediunidade e espiritualidade fazendo isso. Então, todas as vezes que eu falo sobre alimentação vegetariana, sobre vegetarianismo, né, pessoal, vem exatamente essa questão. Ah, professor, mas o que você me diz do Chico Xavier que comia carne? E a minha resposta é muito simples. Ninguém é perfeito. Então, se vocês acreditam que Chico Xavier ou qualquer outro espírita kardecista da década de 20, 30, 40, que estavam no começo de uma introdução de uma espiritualidade do Brasil, né? Esse povo todo comia carne, a espiritualidade deles nunca passou pela questão de você eliminar a carne de sua alimentação. Essa questão é uma questão que vem do Extremo Oriente, essa informação vem do Oriente, não é verdade? Mas você vê que hipocrisia, né? Por que o católico não come carne na quaresma? Por que ele fala que é proibido comer carne na quaresma, ele só come peixe, aquelas coisas todas, tá? É uma incongruência, né? E se você consultar outros espíritas, você vai ver que na própria transcrição de alguns textos de Chico Xavier, ele fala que raças avançadas, povos avançados, não se alimentam de vísceras de animais. Eu vi várias mensagens do Chico Xavier psicografada falando de povos mais avançados, né, em questões mais superiores, que não se alimentavam de carnes e de vísceras de animais. Tá? Então, veja bem, se você for pensar, vai lá para o Extremo Oriente, vai lá para os budistas, eles não se alimentam de carne. Os taoístas clássicos também não se alimentam de carne. É uma questão de ponto de vista espiritual. O espírito Ramatiz, por exemplo, que ele não foi aceito pelo kardecista oriental, ocidental, que quer dizer, né? Por quê? Ele prega exatamente a alimentação vegetariana.
Entendeu? Eu pergunto, cadê os espíritos orientais sendo canalizados em centros espíritas kardecistas? Né? Se eles viessem a ser canalizados, eles não seriam aceitos, porque a primeira coisa que o espírito oriental ia colocar para todo mundo é uma alimentação vegetariana. Entendeu? Então, significa o seguinte, vocês têm que entender que o médium ele está num processo evolutivo também, como qualquer um de nós. Tá? Embora este movimento foi muito forte no Brasil nas décadas de 30, 40, 50, 60, com grandes médiums famosos, esses médiums vieram romper com o centro do catolicismo e o poder que a Igreja Católica tinha. Né? No entanto, eles não foram muito profundos. Eles começam a exigir de seus fiéis não comer carne, fazer essas mudanças radicais, iria ser difícil introduzir o espiritismo no Brasil naquela época. Mas hoje não, hoje nós estamos muito mais avançados, nós somos de uma outra época, o nível de informação que nós temos, o acesso à informação pela internet que nós temos é muito grande. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, você precisa parar de comer carne. Se você quer ser um espiritualista avançado, se você quiser avançar nas suas vibrações, nas suas energias, pare de se alimentar de carnes. Vamos vibrar de forma superior e elevar as nossas vibrações e as nossas energias a níveis superiores. Não se baseie nesses kardecistas que comem carne, porque eles são falhos, eles precisam corrigir isso, e eles sabem que precisam corrigir isso. Se eles invocarem os seus próprios guias superiores, os guias vão falar que eles precisam se alimentar de carne. Não venha com essa. Eu sou médium também há muitos anos e diálogo com espíritos, irmãos das estrelas, que exigem a mudança profunda em nossa alimentação, senão eles não estariam conosco canalizando e entrando em contato, porque nós precisamos mudar a nossa vibração e elevar muito ela para podermos chegar até esses seres de luz dos planos superiores. Tá? Então é muito importante. Vamos outro aspecto que você abordou aqui quanto ao aspecto da vitamina B12. Tá? Veja bem, eu não acredito que a vitamina B12 ela seja 100% indispensável para a raça humana, para o ser humano. Tá? O que aconteceu é o seguinte, quando o ser humano não necessitava, era vegetariano, ele tem toda uma estrutura para ser vegetariano, e ele passou a comer carne, o que acontece? O organismo começou a utilizar essa vitamina B12 que estava ali, e o corpo se acostumou, ele se adaptou a essa vitamina. Tá? Nós precisamos, a partir do momento que nos tornarmos vegetarianos, fazer um processo de readaptação de nosso organismo a deixar de usar a vitamina B12. No entanto, o que a gente pode fazer é compre vitaminas na farmácia, compre suplementos que tenham a vitamina B12 e você ingere, não tem problema nenhum. Eu faço isso também, eu ingiro vitamina B12. Tá? Eu sou vegetariano e quando eu sinto a necessidade, eu compro o complexo B na farmácia com B12 e ingiro. Isso não há problema nenhum, entendeu? Então, é importante que a gente tenha consciência de que nosso corpo está em transformação, nosso ser está em transformação e nossa energia está em transformação. Tá? Então, nós precisamos tomar consciência que precisamos evoluir e também evoluir na questão da alimentação. Então é muito importante que a gente tenha consciência para evoluir no processo de nossa alimentação. Ok? Então é isso. Pessoal, desejo a todos muita luz, muita paz, muito amor e até o nosso próximo programa aqui pela Rádio Mundial. Agradecendo ao Tomás aí na técnica, agradecendo aos dirigentes da Rádio Mundial por ter proporcionado este nosso encontro aqui com todos vocês. Muita luz, muita paz e até um próximo encontro. Namastê a todos.